Você sabia que o vírus causador da catapora é o mesmo responsável pelo herpes zoster? Ficou confuso, né? Mas fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo bem direitinho. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma infecção chamada de herpes zoster e é uma infecção viral que acomete milhões de pessoas em todo o mundo. O herpes zoster é causado pelo vírus varicela zoster, que é o mesmo vírus causador da catapora. Mas como o mesmo vírus pode causar duas doenças diferentes? A catapora é o que os médicos chamam de primo infecção. Significa que é o primeiro contato do vírus com a pessoa. Esse primeiro contato pode gerar os sintomas clássicos da catapora, mas pode ser também assintomático. Quando passa o período de mais ou menos 2 semanas, o nosso corpo ele resolve essa infecção. E esse vírus ele entra num estado chamado de estado de latência. É como se ele ficasse adormecido ali em algumas regiões do nosso corpo, chamada de gânglios nervosos. Essa fase de latência ela pode durar anos. Mas lembra que eu falei que ele fica adormecido? Isso significa que em algumas pessoas esse vírus ele pode retornar, ele pode ser reativado, mas dessa vez com uma nova cara. Quando a nossa imunidade não está muito boa, ele sai de onde está escondido e volta a causar erupções na pele. Só que diferente da catapora, onde as lesões se espalham pelo corpo todo, no herpes zoster as bolhas ficam concentradas na parte da pele próxima ao nervo. As pessoas mais vulneráveis à reativação dos vírus são os idosos e aquelas que têm a sua imunidade debilitada por alguma doença, como é o caso das pessoas com câncer, que têm AIDS, que têm diabetes, hipertensão, aquelas pessoas que fizeram transplante de órgãos, dentre outros. A má alimentação e o estresse têm sido a causa da reativação do vírus em pessoas cada vez mais jovens. E como que os zóstios se manifestam? Antes de aparecer aquelas lesões no formato de bolhas que eu citei anteriormente, nesse local onde essas lesões vão aparecer, é comum que boa parte das pessoas apresentem ali coceira, formigamento, ardência, sensação de agulhados no local. Algumas outras pessoas podem ter febres, mal-estar, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. 1 ou 2 dias depois dos primeiros sintomas, a pele fica avermelhada e surgem bolhas com líquido dentro. Nessa fase, é preciso ter bastante cuidado, pois o líquido liberado é rico em partículas virais e, consequentemente, bastante infeccioso. Esse vírus ele tem a capacidade de percorrer o nervo que passa próximo às regiões onde as bolhas surgiram. E isso pode causar uma dor muito forte, que é mais comum principalmente em pessoas com idade mais avançada. Já em pessoas mais jovens, isso normalmente pode não acontecer. Essa dor forte que acomete ali a região do nervo é chamada de nevralgia. As regiões do corpo mais atingidas pela doença são o tórax, pescoço e costas, mas isso não exclui a possibilidade de aparecimento em outras partes do corpo. Depois do aparecimento das lesões, se a pessoa tiver boa saúde, essas bolhas elas criarão uma crosta e essas lesões elas terão sua regressão, em mais ou menos ali num período de 7 a 10 dias. Quando isso acontece, é sinal que o corpo conseguiu controlar ali a replicação viral. E algumas vezes isso pode acontecer, inclusive sem o uso de medicamento, ou seja, o seu próprio corpo vai resolver ali a questão da infecção viral. E existe sim medicação específica que pode auxiliar na redução do incômodo quando essas lesões acontecem. Normalmente essa medicação que pode ser usada de forma precoce é prescrita para pessoas com mais de 40 anos, que são as pessoas que têm as lesões ou o impacto mais grave quando o herpes zoster aparece. Os principais objetivos do tratamento são limitar a extensão, duração e gravidade da doença na sua fase aguda e aliviar a neuralgia pós-herpética com emprego de analgésicos e drogas antivirais, que devem ser iniciados o quanto antes. No caso de aparecimento de lesões muito próximas aos olhos e do nariz, é recomendado procurar um médico para uma avaliação mais cuidadosa, uma vez que pode ocorrer a evolução dessa infecção viral ali para um caso de uma meningite ou de uma encefalite, por exemplo. Então, é necessário fazer essa intervenção medicamentosa, na maioria das vezes, intravenosa. Existem 2 vacinas principais para prevenir o herpes zoster. A primeira é a Zostavax, indicada apenas para adultos acima dos 50 anos, com uma eficácia de aproximadamente 70%. Mas em 2022, a Anvisa aprovou uma nova vacina denominada de Shingrix,
que pode ser aplicada tanto em pessoas com mais de 50 anos quanto em adultos imunocomprometidos de qualquer idade. Além disso, também pode tomar as doses quem tem mais de 18 anos e é do grupo de risco para a doença, como os diabéticos. Além da vacinação, é importante manter hábitos de vida minimamente saudáveis, como é o caso de uma boa alimentação, a prática de atividade física, um sono regulado e você tentar de alguma forma gerenciar o estresse do seu dia a dia. Cuidar da sua imunidade e realizar o tratamento quando prescrito pelo médico são as formas mais eficazes de você aprender, de você lidar com o herpes zoster. Gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like, siga o nosso canal, de preferência também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. Obrigada, até a próxima.